Difícil para comprar. E quando eu achei para comprar, tá muito caro. O que, gente? Eu não ouvi. O que tá caro? Hello, estamos de volta. Estamos. Bom, o que eu posso falar para vocês em relação ao desafio, né? Eu acho que tem que ser negociado com os professores. E, assim, não se cobre tanto, Carol, porque a gente não vai fazer a resposta de acordo com o padrão de resposta, né? Isso não existe. Ainda mais quando são respostas descritivas, né? Que não são respostas objetivas. Quando é objetivo, ou tá certo ou tá errado, não tem como, né? Mas quando são respostas descritivas, aí cada um tem uma percepção, né? É claro que existe um padrão de resposta, que é isso aqui, ó. Tem que ter, no mínimo, essa e essa informação. Ok. Se não tem essa e essa informação, aí significa que você viajou muito. Mas tem, no mínimo, essa e essa informação, foi contemplado, né? Minha opinião, eu acho que o desafio do jeito que tá bom. Se a gente ficar reclamando e alguns professores usarem de outros métodos, como alguns trabalhos que foi, tipo, proposto em relação a esse desafio, vai ser bem pior. Com certeza. Não, mas eu entendo a conversa aqui nesse momento, num momento de, né, desabafo. Assim. Desabafo. Esse desafio é um... Professora, quem já respondeu as unidades? Tipo, eu, Magisla, já fizemos 1, 2, 3, e assim por diante. Sem problema nenhum. A Não, gente corrige só junto. revisar. A gente corrige junto, eu vou corrigir junto para explicar por que não é a outra opção, né? Então eu dou uma revisadinha nesse sentido, tá? Agora eu vou abrir, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Ainda na plataforma, tá, a gente fez o desafio, ok. Aqui a gente tem um infográfico, mas eu trabalhei muitas dessas informações do infográfico na nossa apresentação de slides que eu vou deixar disponível para vocês. Mas aqui nesse último aqui, tem um exemplo que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. O enfermeiro se depara com um paciente internado que está deprimido em virtude da ausência dos familiares no horário da visita. Então, os familiares não visitam esse paciente. Diante disso, o profissional pode utilizar da teoria transpessoal, que é da Jean Watson, e que reconhece os cuidados em saúde que devem transcender os problemas biológicos da existência humana. A Jean Watson, ela é uma teórica, ela é uma enfermeira de centro cirúrgico, e durante a vida profissional dela, ela teve as experiências de pacientes morrerem nos seus plantões de atendimento ali. Então, a Jean Watson, ela fala muito sobre como o estado emocional e os valores, né, relacionados à espiritualidade dessa pessoa influencia no seu comportamento de saúde. E aqui, quando a gente pega esse exemplo que ele fala para a gente olhar as questões, como que a gente pode trabalhar esse estado emocional de deprimido, né, porque ele está carente, não tem a visita dos familiares, é importante a gente fazer uso dessa teoria para pensar como a gente poderia trabalhar essas questões, né? Então, esse é um exemplo. É um exemplo só para a gente pensar em como que a gente enquadra as teorias, tá? Todo mundo respondeu os exercícios? Eu acho que eu respondi 2. Ó, Dois. aqui seguido tem a dica do professor que vai falar sobre as necessidades humanas básicas de Wanda Horta, mas eu vou falar mais sobre essa teoria. A gente tem uma unidade só sobre essa teoria, então eu vou trabalhar essa teoria especificamente. E aqui a gente tem os exercícios, ó. Então aqui eu penso que a gente poderia deixar uma parte da aula aqui para vocês trabalharem esse exercício e depois a gente na próxima aula retoma fazendo as correções. O que vocês acham? Fica bom. O que vocês acham? Aí a gente não fez intervalo, eu deixaria esses 10 minutinhos aí
para vocês fazerem, né? Enfim, até o final da aula aí para vocês fazerem. E eu fico no chat para responder dúvidas. O que vocês acham? Pode ser, prof. Todo mundo está de acordo? Professora, eu vou me retirar, porque eu já fiz todos os trem, aí qualquer coisa a senhora me procura no WhatsApp se precisar de alguma coisa, tá? Tá, Carol. Alguém mais tem alguma questão para colocar? Ó. Bom, ou vocês preferem corrigir? Ah, o povo feio. Bom, vamos lá. Peraí, então. Vamos fazer assim. Vamos fazer rapidinho aqui. Professora, quem não está online para assistir a aula, quanto tempo para poder responder os exercícios? Que tem muita gente que não pode assistir a aula hoje, né? Não, então, pode responder, até a próxima aula, né? Para não acumular exercício da outra semana. Pode ser assim? Pode. Todo Bom mundo aí demais. conseguiu abrir os exercícios? Sim. Sim. Bom, vamos fazer a correção rápida, então, aqui? Vamos lá, ó. Medellín Leninger, em meados do século XX, propôs a teoria transcultural, a qual considera que o enfermeiro deve apresentar competências interrelacionadas robustas para atender de forma satisfatória as necessidades das pessoas, considerando o sistema cultural e de crenças e valores em que estão inseridas essas pessoas, né? Nesse sentido, uma teoria deve atender ao preceito da utilidade, o que significa que a teoria desenvolvida deve. Vamos lá. Eu adoro essa teoria dela. É a letra C. Letra C. Qual que é a unidade mesmo, gente? Teorias de enfermagem. Unidade 3. Isso, e no interface no processo de cuidado. Tem alguém que discorda que é a resposta C? Professora, eu discordei por algum momento. Aí eu fui estudar e ver as teorias dela, alguma coisa. Aí pelo conhecimento eu tive que concordar. Aí, olha só, quando a gente pensa na primeira pergunta, que fala assim, ser passível de testes, não é. Por que não é ser passível de testes? Porque quando a gente pensa na utilidade da teoria transcultural, ela não vai falar de testes, não vai falar nessa perspectiva. Agrega valor? A teoria, a utilidade dessa teoria não é agregar valor, né? Também está errado. E uma outra questão que vem aqui para baixo, ter fundamento filosófico. A teoria tem fundamento filosófico, mas a sua utilidade não é para isso. Ser relacional? Também não, porque quando a gente pensa em relacional, a gente está falando de outros aspectos, né? Então, a gente está falando de outras questões. É a letra C, por quê? Porque a teoria transcultural, ela vai pensar nas possibilidades vai pensar na compreensão de valores, de cultura e da relação com esse indivíduo com esses valores. Então, na perspectiva de teoria transcultural, ela vai responder um problema cotidiano a partir da valorização dos aspectos de cultura, valores e tudo mais. Então, ela responde uma lacuna, ela atende uma lacuna da prática. Como a gente viu no desafio. Quando a pessoa chega da Venezuela falando que está com déficit de alimentação, com problema alimentar, a teoria transcultural, ela responde essa lacuna. Ela faz a gente olhar como que a gente pode assistir essa paciente valorizando toda aquela informação e aquelas questões culturais que elas nos trazem, tá? Então, essa teoria se justifica nesse sentido, porque ela valoriza, ela responde os problemas do cotidiano, os problemas que são colocados ali pra gente no dia a dia. Ok? Vamos para a próxima. As práticas de enfermagem estão alicerçadas sobre teorias, as quais têm o objetivo de sustentar a execução das atividades realizadas pelos profissionais. Sabendo disso, quando a equipe de enfermagem atuante numa unidade de terapia intensiva afere os sinais vitais dos pacientes a cada 2 horas, compreende-se que ela está sob influência da teoria
É a letra B? Autocuidado? Todo mundo acha que é do autocuidado? Eu acho que é. Não, que não é? é. A Não letra é. A. É ambientalista. Exato, não é autocuidado. Por quê? Porque quando a gente fala do autocuidado, a gente tem que promover no indivíduo uma certa autonomia de cuidado. Para começar, numa unidade de terapia intensiva, já seria bem difícil a gente colocar essa teoria, porque ali os pacientes de UTI, normalmente eles são pacientes que necessitam de cuidados, né? Eles não estão em condições de desenvolver o próprio cuidado, então são cuidados de alta complexidade. Então, pelo contexto, a gente já não conseguiria tanto trabalhar a teoria de autocuidado. E aí, aqui tem um marco importante nessa questão que fala assim, ó, avaliar os sinais vitais a cada 2 horas. Eu estou falando do contexto de observação, do contexto de controle e observação. Quem fala em controle e observação é a teoria ambientalista. Eu preciso controlar o ambiente e observar o que está acontecendo naquele ambiente para eu conseguir ter uma melhora na condição de saúde. A resposta correta é a letra A. Teoria ambientalista. Dúvidas? Não. Vamos lá. Wanda Guiar Horta. Gente, tem um microfone ligado aí. Eu acho que tem que dar uma desligadinha. Melhorar um pouco para poder colocar peito. Deixa eu ver quem Mas eu que é. nem sei como é que se enxergar os pés lá dentro. Pronto. Vamos lá. Wanda Horta, durante o século XX, estudou a teoria de motivação humana de Abraham Maslow e desenvolveu uma teoria de enfermagem que se utilizou dos pressupostos desse psicólogo. Essa teoria foi denominada... Como chama a teoria da Wanda Horta? Muito bem, exato. Letra B, teoria das necessidades humanas básicas. De quem que é a teoria ambientalista? Dorothy. Muito bom. Teoria do autocuidado? Doroteia. Muito bem. Teoria transcultural? Menninger, isso mesmo. Transpessoal? Lepreu. A transpessoal é Jean Watson, que a gente vai estudar ela também. Vamos lá. O enfermeiro, essa é boa. O enfermeiro de uma clínica de reabilitação psicossocial para dependentes químicos foi acionado por um dos pacientes que desejava conversar com algum profissional devido à sua desmotivação para continuar o tratamento, pois se sentia angustiado e descrente da possibilidade de conseguir superar o vício. Para subsidiar a prática desse enfermeiro, ele pode se utilizar da teoria de... Era uma necessidade humana básica dele conversar? Não, é assim, dentro da necessidade humana básica, a gente tem os aspectos emocionais, sim. Mas tem uma teórica que fala especificamente sobre as questões emocionais. Então é a de Watson? Muito bom! Olha lá, top! É a de Watson. A Watson, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala sobre os aspectos emocionais que precisam ser cuidados para que o indivíduo consiga se reabilitar, né? Então, nesse caso, é bem evidente que a questão emocional dele é importante. Como a gente pode intervir? O que te faz pensar, no caso o enfermeiro, ele paciente, o que te faz pensar que nesse momento você não se sente capaz de superar o vício? Quando você chegou até aqui, você se sentia capaz. E agora, por que você não é capaz, né? Então, a gente fazer ele refletir sobre esses aspectos e a gente explorar essa angústia emocional para a gente conseguir ajudar o paciente nesse sentido, tá? Professora? Oi. Não sei se dá para ouvir a fundo assim, mas aqui na minha região é só região de prédio, sabe? Aí tem um pessoal que eu acho que eles fazem parte de banda clássica, não sei o quê. O homem começa no prédio da frente a tocar violino. Ele toca cada música mais linda, aleluia, essas coisas assim. Dá até uma alegrada no dia da gente. É muito bonito, né? Música clássica é o máximo, eu adoro também. Aí tá todo mundo aqui agora, todo mundo aplaudindo, aquele trem lá fora. Até minha filha tá ali na janela olhando. Que bonitinho, legal. E você legal. não gosta, porque você gosta de forró boys. Matheus, desnecessário o seu comentário. Banda Déjà Vu. Eu sou paraense, amor, são minhas raízes, mas eu sou super eclética. Eu sou uma pessoa cultural também. Ui! Vamos lá. Vamos para a última, gente. Uma parturiente de origem indígena foi admitida numa maternidade. Após o parto, a mãe e o CBB foram acomodados no alojamento conjunto.
E durante a visita dos familiares, eles acenderam uma espécie de cachimbo e exalaram por uma única vez a fumaça sobre a criança que estava no berço. A enfermeira do setor viu o que estava ocorrendo e repreendeu a família, embora ele explicasse que a fumaça espantava os maus espíritos, trazendo saúde e prosperidade para a criança. Diante desse relato, é possível afirmar que a enfermeira precisa conhecer e se apropriar da teoria Transcultural. Eba, top, isso mesmo. Exato, né, gente? Menina, espera eu responder, gente. O povo tá show de bola. Vocês é muito rápido. Na escola eu era desse mesmo jeito, professora. Ninguém esperava eu responder. O importante é ter acertado, né? Se acertou... Eu não sou atrasada. Pensa numa pessoa que tá atrasada na matéria aí. Vai recuperar. Sim? Alguém me chamou? Diga. Devia estar testando o nome para ver se sabe mesmo. Bem, pessoal, muito bom. Eu gostei bastante da nossa atividade. Semana que vem nós vamos trabalhar a próxima unidade que fala de Wanda Horta, mas eu vou entrar em Wanda Horta e também vou falar um pouquinho sobre a teoria ambientalista da floresta, tá? Vou começar falando de floresta e depois a gente caminha para Wanda Horta. Então, a próxima aula a gente vai trabalhar essas duas teorias. Ok? Então, boa noite, gente. Alguma dúvida? Nenhuma. Bom feriado, bom descanso para vocês, tá? Se cuidem, lavem as Professora, eu queria mãos. conversar com a senhora um negócio. Diga. Na última aula, eu conversei contigo sobre criança poder pegar coronavírus, você lembra? Lembro. Minha mãe falou pra mim que passou no jornal uma reportagem de uma criança de 10 meses que pegou. Não, a gente já tem história de recém-nascido que pegou. Pois é, e aí eu fiquei pensando, então realmente essas crianças que têm o anticorpo mais fracos podem realmente pegar. Na verdade, a gente ainda tem muitos estudos sobre isso, né? A gente não Olá, tem ainda na dica do professor, você vai saber mais sobre a teoria das necessidades. Alan, a gente ainda tem muito estudo sobre isso, né? A gente não tem ainda uma resposta exata para todas essas informações. A gente já descobriu que o vírus ele não vai só cometer pessoas que é grupo de risco e nada disso mais, né? A gente sabe que ele está por aí. Inclusive, tem estudos que falam da possibilidade dele ser transmitido via aerosol, nem sobre gotículas como a gente tem avaliado por aí. Então, ainda é tudo muito recente, né? E sim, crianças podem desenvolver, podem pegar o vírus, inclusive bebês, né? Não só crianças, bebês, já tem história aí de recém-nascido, parece que tem bebê de 8, 10 meses que morreu de Covid, então, assim, existem mesmo essas possibilidades. Professora, tipo, uma amiga nossa do CRE, que tem filho que foi devido ao Zika vírus, dessa fase do Zika vírus, tinha alguns problemas respiratórios, não faz barulho. Aí, professora, ele faleceu, ela não pôde enterrar ele. Não pôde, porque é suspeita de coronavírus. E foi esse dia, semana para trás, ela não pôde nem enterrar. Isso tem acontecido mesmo. É isso, gente. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Se cuidar, se protejam. Vocês que trabalham no serviço, protejam as famílias de vocês, né? E a gente vai tirar... evolução de tudo isso. A gente vai evoluir de várias formas, né? Eu penso nesse sentido. A gente tem que utilizar as dificuldades para crescer. Então, a gente vai conseguir trabalhar, né? A gente, né? O eu aqui nesse sentido, tá? Professora, é verídico que quando o coronavírus, ele quando a pessoa ela é infectada pelo coronavírus, ele primeiro se aloja na garganta? Ele o quê? Quando a pessoa é infectada pelo coronavírus, ele primeiro fica na garganta? Não, ele é um vírus que... Todo vírus, vocês vão ver quando vocês forem estudar microbiologia. Todo vírus, ele vai atingir a parte de sangue, né? Porque o vírus, ele sobrevive... Ele é tipo, como se fosse... É até ruim falar essa palavra, mas um parasita. Ele sobrevive de DNA, né, de outras células, né? Então, ele vai entrar na circulação sanguínea e aí ele vai se multiplicar, proliferar.
O coronavírus, ele tem afinidade com células do sistema respiratório, então ele gosta das células, vocês estão aprendendo a embriologia ali com a Aline, e a gente sabe quando vai formar o tecido, tem células específicas para cada tecido. Então o coronavírus, ele tem afinidade, ele gosta, né, de estar nas células de tecido respiratório, do pulmão, brônquios e tal, e do sistema cardiovascular. E aí, quando ele entra em contato com essas células desses tecidos, ele produz uma enzima inflamatória, que é a ocitocina, e aí, então, ele causa todo o processo de infecção mesmo por vírus. Não fica na garganta. Ele dá infecção de garganta, é um dos sintomas que pode ser, né, infecção de garganta, enfim, mas não porque ele está aqui, ele está na circulação, né, na corrente sanguínea. Ah, tá. Então, no caso, tomar café quente, chá quente não resolve nada. Não. E teve umas fake news que rolou aí, falando pro povo fazer gargarejo com soda, gargarejo com vinagre, gargarejo com tudo. Então, é por isso mesmo que eu recebi isso. É mentira total. Não existe isso, total mentira. Fake news total. O povo é irresponsável ainda, né? Não é verdade. Só tem só uma coisa, né, professora? Foi? Porque no Gente, caso, bebe garrafada. Só tem só uma coisa, como é uma coisa que eu sempre estou orientando, é o contato com a mão no rosto, né? Porque no caso a porta de entrada é só pelo rosto, né? Não, porque em contato com mucosa, por exemplo, se você põe a mão tipo nariz, boca, olho, né? Nesse sentido. Porque no caso são as mucosas da porta de entrada, né? Torna-se mais fácil. Mas é o que eu estava dizendo, existem estudos já avaliando a possibilidade dele ser transmitido via aerosol, né? Aí tá em partículas que a gente não consegue ver. Então, eu falando aqui, se eu tô com vírus, ó, se a pessoa tá perto de mim, ela já pega, ela nem precisa contato com as gotículas, né? Mais dúvidas? Eu acho que é isso, professora. Não, professora. Só durante a semana lá no seu PV 24 horas. Você me manda, pode mandar. Ô, Carol, para de perguntar a professora. Tormenta não, pode mandar, gente. Eu respondo. Bom, gente, então tá. Bom descanso, bom final de semana. Aproveita para descansar mesmo, né? A série é uma dica, viu? Nada ortodoxo, é bem legal. E aí, depois quem assistir e dá feedback. Tempos de Guerra também é muito legal, que fala da história da enfermagem antiga e tal. Então, quem tiver querendo atualizar a Netflix aí, assista, que é bem da hora também. Eu vou lhe dar uma Gente, assiste Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Dr. House é melhor. Nunca vi uma série que morre mais médico que paciente. Nunca vi isso. Professora, eu vou lhe dar a dica de uma série. Eu e a Gisla e acho que a Vitória já assistimos. Castlevania. A senhora vai adorar. Escreve pra mim no WhatsApp depois, eu quero assistir. Tá. Beleza, obrigada. Gente, tchau. Bom descanso pra vocês. Carol. Deus. Que nojo, vocês duas.